bom dia a todos. Meu nome é Arthur Lopes Campos Cordeiro, eu sou graduando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador de iniciação científica em Filosofia do Direito, sob orientação da professora doutora Karine Salgado. O tema hoje que eu trouxe para a gente discutir é a questão da teoria da pena em Sócrates e Ésquilo. Para isso, a gente precisa primeiro discutir a questão da própria teoria da pena. Essa é uma área interessantíssima na qual dialogam a filosofia e o direito. Portanto, é uma área em que a filosofia do direito estuda bastante. Mas outras áreas da filosofia também se interessam por essa discussão. Destacam-se a ética e a filosofia política. Além disso, o próprio direito, enquanto dogmática, também discute essa questão. O direito penal precisa se justificar perante a sociedade. Por isso, não é de se estranhar que nas disciplinas de Direito Penal 1, o tema da função da pena é sempre discutido. A teoria da pena, então, é essa área de interesse do direito e de várias áreas da filosofia que busca explicar quais são os fins da pena ou quais devem ser os fins da pena. Para tanto, é interessante nós analisarmos o nosso ordenamento jurídico. O Código Penal brasileiro deixa bem claro as teorias que nós adotamos. O artigo 59 do Código Penal afirma que, para fixação da pena, o juiz deve analisar o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Aqui nós vemos duas teorias, a teoria retributiva, ou seja, a pena tem a função de fazer o criminoso pagar pelo que ele cometeu, é uma expressão da reprovação estatal, e também prevenir o crime. Ao punirmos este criminoso, nós fazemos com que a sociedade não deseje cometer o crime e também, em tese, tornamos mais desvantajosa a reincidência por parte do criminoso. Essa teoria da prevenção nós vamos deixar de lado por agora, vamos focar nessa retributiva, que também está presente no artigo 121, parágrafo 5º do mesmo Código Penal. Esse artigo diz o seguinte, que na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ora, fica claro quando lemos este artigo que a justificação para a não aplicação da pena é que o resultado foi tão negativo ao agente que o Estado não tem motivo para punir. Porque a função da pena, como a gente desprende lendo desse artigo, é justamente punir o criminoso, retribuir pelo que ele fez. Mas como as consequências já são tão graves, não se faz necessária essa punição. Porém, outra função extremamente relevante no nosso ordenamento jurídico é a função reeducativa da pena, a função de ressocialização. E em lugar nenhum isso fica mais claro do que no Pacto de São José da Costa Rica, que diz no seu artigo número 6 que as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Portanto, esta também é uma função da pena no ordenamento jurídico brasileiro, por isso nós falamos que nós adotamos uma teoria mista, na qual a pena, além de ter a função retributiva, também tem uma função preventiva e essa função reeducativa. Nós vamos focar nessas funções retributivas e reeducativas, porque elas vão aparecer quando nós analisarmos o pensamento de Sócrates e Ésquilo. Comecemos então por Ésquilo, este poeta grego. Ésquilo é considerado um dos maiores poetas gregos, que escreveu inúmeras tragédias, e ele era considerado na época como o principal trágico, como o maior dos poetas trágicos, e é hoje considerado um dos três grandes, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Ésquilo escreveu 7 peças que chegaram até nós, e a Oresteia, a trilogia que ele escreveu, uma das trilogias que ele escreveu, é a única trilogia clássica que chegou a nós. Então ela é riquíssima para que nós consigamos entender o que é a tragédia grega. Mas nessa Oresteia nós também vamos encontrar uma teoria da pena extremamente interessante. Essa teoria da pena, na verdade, é influenciada pelo pensamento de Solon,
que Hegel, no seu clássico monumental Paideia, Formação do Homem Grego, vai dizer que é o guia espiritual de Ésquilo. Pois bem, nas duas primeiras peças da Oresteia nós vemos claramente a aplicação da lei de Talião por meio da vingança privada. Ou seja, alguém mata e por ter matado essa pessoa aparece um vingador que mata o assassino. Este vingador, por sua vez, é morto por outro vingador e assim por diante. A última peça rompe com esse ciclo de aplicação da lei de Talião por meio da justiça privada. Nós temos agora a criação de um tribunal, onde a juíza Atena representa essa nova justiça tribunalizada. As fúrias que, vingadoras de crime consanguíneo, vão fazer o papel da acusação neste tribunal, representarão a velha justiça, a vingança privada. Durante muito tempo, então, por nós analisarmos esta presença da lei de Talião com vingança privada nas duas primeiras peças e o tribunal na última peça, convencionou-se falar que a Oresteia era uma comemoração da superação da vingança por meio do Estado de Direito. Essa visão há muito já foi abandonada. Primeiro porque é uma má leitura da peça, como eu vou expor daqui a pouco, e segundo é o desconhecimento da própria visão de Solon, que tanto influenciou Ésquilo. Nós, na verdade, estamos diante de uma superação que conserva, nas palavras de François Hoste. Primeiro, isso fica muito evidente lendo a própria peça. Ora, as fúrias são as representantes da velha justiça, a vingança privada, que aplicava o Talião. E Atena é a representante dessa nova justiça tribunalizada. Ora, se nós estivéssemos diante de uma vitória do Estado de Direito perante essa vingança privada, as fúrias seriam deixadas de lado. Porém, após a decisão de Atena, na última peça da trilogia, contrária às fúrias, Atena desenvolve um discurso de inúmeros versos, quase metade do restante da peça, apenas para convencer as fúrias a serem introduzidas na ordem jurídica. Elas continuariam fazendo parte da ordem jurídica, apenas de uma nova forma. É uma superação, mas também é uma conservação. A gente não pode esquecer da fala de Atena na peça ao chamar as fúrias, dizendo que elas podem ter nessa terra com justiça domicílio, serem honradas para sempre. As fúrias, então, se convertem nas Eumênides, que vão fazer parte da ordem jurídica e que dá o nome à última peça da trilogia. E a gente vê inúmeros pontos de contato entre as fúrias e a própria deusa Atena. Por exemplo, as fúrias vão afirmar que não devemos buscar nem desgoverno nem despotismo, devemos buscar o justo meio. Atena, por sua vez, no seu grande discurso dirá: aconselho aos cidadãos não cultuar nem desgoverno nem despotismo. As fúrias deixarão bem claro que o medo tem um papel fundamental no respeito à justiça, porque que mortal ou cidade, sem nutrir de temor o coração, ainda veneraria do mesmo modo a justiça? Entretanto, a própria deusa Atena falará aqui, na instauração do seu tribunal, o Areópago, que reverência e o pavor dos cidadãos coibirão a injustiça dia e noite. E ainda afirma que mortal é justo se não tem medo. Evidente que há uma ligação muito clara entre a posição das fúrias e de Atena. Aqui nós vemos então o que Ésquilo quer dizer. Ele quer afirmar que a pena tem uma função de substituir a vingança privada. A função dessa justiça penal é substituir a vingança privada. Ou seja, abandonamos a vingança das duas primeiras peças e agora nós temos esse novo tribunal. Só que, para que essa justiça seja capaz de superar a vingança, de substituir a vingança, ela também precisa ser capaz de saciar o desejo de vingança que leva a essa vingança privada pelas próprias mãos. E a forma que sacia esse desejo é por meio da pena. Ou seja, a punição do Estado, a pena,
é a maneira de substituir a vingança privada, mas ao mesmo tempo de saciar este desejo de sangue. Não é possível separar justiça e vingança. Afinal, na própria língua grega em que Ésquilo vai escrever sua peça, justiça, punição e vingança são representadas pela mesma palavra diké. Por fim, o próprio Talião não é rejeitado. Solon, que tanto influenciou Ésquilo, afirmava que fazer o mal contra os inimigos é uma virtude. Por isso, nós não podemos considerar que Ésquilo rejeita o Talião. O Talião continuaria sendo aplicado, mas não mais pela vingança privada, pelo Estado. E o Estado teria que aplicar essa lei, muitas vezes de modo sangrento, para conseguir superar a vingança privada, senão os cidadãos não aceitariam essa justiça. Nós estamos diante de uma teoria da pena que não é apenas da mera retribuição, como nós temos o ordenamento jurídico brasileiro. Ela vai além para saciar esse desejo de vingança. É o que nós chamamos de uma teoria vingativa da pena. Mas nós chegamos em Sócrates. Sócrates, então, vai adotar uma visão diferenciada. Primeiro, quem é Sócrates? Sócrates, aqui nós estamos tratando do personagem dos primeiros diálogos de Platão. Que vão nos interessar mais aqui são o Críton, Protágoras, Górgias, Apologia de Sócrates, a República, o livro primeiro da República e partes do Eutidemo. Se este Sócrates dos primeiros diálogos de Platão representa ou não o pensamento do Sócrates histórico, não nos interessa. Nós queremos demonstrar como a teoria da pena de Sócrates, que será uma teoria restaurativa, é uma consequência lógica das doutrinas que este autor defende, que este personagem defende. Me desculpe. Primeiro, nós temos o famoso intelectualismo socrático. Aqui nossa apresentação vai se basear muito nas contribuições de Jerásimo Santas, no seu monumental artigo Os Paradoxos Socráticos, e a contribuição de outros autores posteriores a ele, destaque para o professor Terry Penner. A primeira tese defendida por Sócrates nesse seu intelectualismo é que ninguém deseja coisas más. E aqui nós devemos entender más num sentido prudencial, não moral. Não tem um juízo de valor. Ninguém deseja coisas más, no sentido de que ninguém deseja o seu próprio mal econômico, o seu próprio mal social, ninguém deseja doença, todo mundo deseja o que considera bom, o que é bom. Então, todos que buscam coisas más o fazem involuntariamente. Se a pessoa realmente soubesse que essa coisa má, que ela não sabe que é má, realmente é ruim para ela, ou seja, os benefícios que ela vai extrair são menores do que os prejuízos, essa pessoa não buscaria essa coisa. Por isso, quem faz o mal, o faz involuntariamente. Essa é a primeira proposição do intelectualismo socrático. A segunda é que nós temos essas coisas ruins, e dentre essas coisas ruins que ninguém vai buscar, vamos usar o exemplo aqui, a questão da doença. Dentre essas coisas, nós temos a injustiça. A injustiça é prejudicial para o próprio ser humano. Prejudicial, novamente, gosto de frisar, nós não estamos falando de questões morais. Nós estamos falando que a injustiça é tão ruim para o ser humano quanto a doença. Sócrates vai usar várias vezes a analogia de que a injustiça ou os vícios, que são o contrário da virtude, são a doença para a alma. Assim como as doenças corporais. Existem as doenças corporais, existem as doenças da alma. Se a justiça é algo ruim para o ser humano, e ninguém busca coisas ruins, todos que o faz, todos que buscam coisas ruins, o fazem voluntariamente, ninguém deseja coisas ruins, mas pode buscar quando se está equivocado. Desse modo, como a justiça é algo ruim, quem age injustamente o faz involuntariamente. Portanto, se o injusto soubesse que ser injusto é ruim, ele não buscaria mais a injustiça. Novamente, estou usando a palavra ruim não no sentido moral. Não é uma discussão moral. Ser ruim faz mal para você. Vamos usar esse termo, para ficar mais próximo das doenças corporais.
Portanto, a educação é uma maneira de tirar as pessoas da injustiça, né? Por isso que Sócrates tem os seus famosos elencos, no qual ele discute com alguém para provar que ele defende proposições inconsistentes no âmbito moral e, assim, corrigir sua ação. Pois bem, Sócrates, além desse intelectualismo, nega o talião. E aqui a gente vai ver no Críton, no Górgias, no primeiro livro da República, mas para nós nos atermos à exposição do professor Gregory Vlastos, vamos analisar apenas o Críton, 48b e c. Ora, Sócrates, então, coloca uma proposição que os gregos concordam, que nós nunca devemos agir injustamente. Desta proposição, ele tira sua consequência lógica, que nós nunca devemos retribuir uma injustiça. Ele também afirma que nós não devemos fazer o mal. O grego concorda. Fazer o mal a alguém não é diferente de agir injustamente. E se nós nunca devemos retribuir uma injustiça, nunca devemos retribuir o mal. Não devemos pagar o mal com o mal. Sócrates aqui defende que há uma inconsistência na teoria moral grega, de modo que o talião deve ser rejeitado pelas próprias premissas éticas que os gregos defendem. E com base no talião e no intelectualismo, nós chegamos numa teoria reeducativa da pena. E aqui ninguém explica melhor do que os professores Brickhausen e Smith no seu Socratic Moral Psychology. Eles dizem o seguinte, que o intelectualismo socrático, não importa como seja entendido, por si só não leva a qualquer teoria da punição. O intelectualismo, por si só, é compatível com a visão de que a correção do transgressor não é o único ou mesmo o principal objetivo da punição. Mas, pertinente a essa questão, é a convicção de Sócrates de que é errado prejudicar alguém, mesmo em troca de qualquer dano. Disto se segue que não é permitido a Sócrates aceitar qualquer forma de sanção aos transgressores que seja prejudicial àquele que foi sancionado. Proteger os outros do transgressor, aqui nós temos a teoria preventiva da pena, não pode ser desculpa suficiente para fazer algo ao transgressor que o prejudicaria. A pena, então, não pode ser prejudicial ao transgressor, ela precisa ser um bem para ele, reeducando. Desta teoria, então, nós vemos que a verdadeira pena é boa e ela, inclusive, melhora o criminoso. Com isso, fica muito fácil entender quando Sócrates, no Górgias, diz que a melhor coisa para um criminoso é buscar o juiz e pedir a punição. Essa é a pena que ele tem em mente. Há ainda uma discussão na filosofia socrática sobre quais as penas que Sócrates aceitaria. E aqui não vou entrar nesse tema específico, porque já não é uma discussão da teoria da pena, é uma questão de discussão da visão socrática, mas vale a pena apenas expor que o professor Penner defende que a única pena que Sócrates aceita é a discussão intelectual, os elencos socráticos. Shaw, por sua vez, afirma que não só a discussão intelectual, mas também a retirada de bens, como a retirada de dinheiro por meio de uma multa ou a retirada da liberdade por meio da prisão, também pode ser boa para o criminoso, porque Sócrates no Eutidemo vai dizer que o uso de qualquer bem por parte de alguém que é injusto será danoso a essa pessoa. Por sua vez, os professores Brickhausen e Smith defendem que a discussão e a retirada de bens são penas que Sócrates aceitaria, mas também os castigos corporais. Eles defendem a visão que os castigos corporais seriam uma pena que Sócrates aceitaria, se baseando principalmente no Górgias, em que Sócrates defende esse tipo de pena, e eles defendem também uma psicologia moral socrática, na qual os apetites, esses fatores não racionais, podem criar crenças. E os castigos corporais são maneiras de colocar os apetites subordinados à razão. Vale ressaltar que alguns autores, como o supracitado professor Penner, a professora Vetsoko, eles vão afirmar que o Górgias, na verdade,
esta parte do Gorgias já é um diálogo transicional no qual Platão já muda de opinião acerca de alguns temas, dentre eles a filosofia moral e, por conseguinte, a teoria da pena. Chegamos então na questão do debate atual. Eu trouxe duas teorias da pena, a reeducativa e a teoria da vingança, a teoria vingativa. E como está o debate contemporâneo? Ora, existe um ótimo artigo do debate clássico do professor Feinberg, na qual ele analisa os argumentos pró e contra de várias teorias. E na questão da teoria reeducativa, é muito fácil analisar os prós dela, principalmente a questão relacionada aos direitos humanos. Porque a teoria reeducativa parece ser a que mais respeita a dignidade humana do preso, do criminoso, né? Porque não precisa ser necessariamente prisão. E ela também é um instrumento para evitar o autoritarismo e a barbárie. É compreensível que um ordenamento jurídico que adote uma teoria meramente retributiva ou até mesmo uma teoria vingativa, como o de Ésquilo, possa chegar a níveis extremamente cruéis de punição. Entretanto, há algumas críticas em relação a essa teoria, principalmente a dissociação entre o crime e sua punição. Porque se nós adotarmos que a teoria reeducativa é a ideal, nós chegaríamos a uma questão: a ressocialização é suficiente para punir? Basta a pessoa precisar ser ressocializada para ela ser punida? Não tem nenhum tipo de retribuição? Se nós dissermos que sim, a ressocialização é suficiente, é possível que seja justificado punir um inocente. Suponhamos que exista um inocente, mas que ele adote ideias erradas que o levarão a cometer crime. Deste modo, poderia o Estado, então, prender este criminoso para reeducá-lo? Sócrates, na sua teoria, parece deixar claro que qualquer pessoa que seja injusta pode ser punida, mas mesmo antes dela cometer uma injustiça, a pessoa é injusta, ou seja, ela já tem ideias erradas e vai cometer injustiças, mas ainda não cometeu. Parece que tem essa dissociação. E mesmo se não houver essa dissociação tão gritante entre crime e punição, há uma dissociação menor, na qual o mesmo crime, nas mesmas circunstâncias, pode levar a pena diversa, depender de quão socializado considerarmos o criminoso. Se duas pessoas cometerem exatamente o mesmo crime em circunstâncias semelhantes, mas, por algum motivo, considerarmos que um precisa ser mais ressocializado que outro, o ordenamento jurídico que adote uma teoria meramente reeducativa pode defender que este que precisa ser mais ressocializado seja submetido a uma pena maior. Novamente, parece abrir um espaço muito grande para a arbitrariedade. É justamente por conta de críticas como essa que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria reeducativa juntamente com a teoria retributiva, porque a teoria retributiva evita essa dissociação entre crime e punição, porque a punição é uma maneira de retribuir o crime, não pode existir crime sem punição. A teoria vingativa não é adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro e não é de se surpreender. Os direitos humanos, que são um grande pró para a teoria reeducativas, é uma grande crítica à teoria vingativa. Inclusive, a teoria vingativa está muito relacionada à própria lei de Italião, que é rejeitada pela sociedade, ao menos pelos ordenamentos jurídicos, por influência tanto da filosofia grega, quanto do cristianismo e mesmo da moral secular que surgiu com o liberalismo. Entretanto, há defensores no âmbito da filosofia do direito desta teoria. E a defesa não se faz necessariamente por argumentos filosóficos, mas por uma análise antropológica dos ordenamentos jurídicos. A defesa, que muito agradaria a Ésquilo, é de que a teoria vingativa não precisa ser defendida, porque todo ordenamento jurídico
demonstra a unidade essencial entre crime e vingança. E um exemplo muito clássico para que eles utilizam é a relação entre o crime consumado e o crime tentado. Vamos analisar o ordenamento jurídico brasileiro. O crime consumado ele tem pena maior que o crime tentado, mesmo quando este crime tentado falhou por causas alheias à sua vontade. Eu tentei matar alguém, se eu conseguir, a punição é outra. Se eu não conseguir por uma causa alheia, porque a arma falhou, a pena será menor. Mas por que a pena para mim seria menor? Se nós analisarmos por uma visão meramente retributiva, as duas ações são igualmente repreensíveis. Deste modo, a pena deveria ser a mesma. Se nós analisarmos por uma questão de ressocialização, nos dois casos eu precisaria ser ressocializado da mesma maneira, porque se eu tenho alguma dificuldade de me relacionar que me leva a cometer o crime, o fato dele ter ou não sido consumado não faz a menor diferença. Mas os defensores da teoria vingativa falarão, mas se o fim da pena é satisfazer a raiva, o desejo de vingança, nós devemos esperar que aqueles que consigam cometer o crime sejam mais punidos do que os que falham, mesmo se os motivos e intenções sejam igualmente condenáveis. Segundo os defensores dessa teoria, a própria maneira que o ordenamento jurídico no mundo inteiro funciona demonstra que há uma unidade essencial entre vingança e justiça penal. Fechando aqui agora, o que nós podemos falar é que não há nada de novo debaixo do sol na filosofia do direito. A teoria vingativa de Ésquilo, que não é adotada pelo nosso ordenamento, mas alguns juristas ainda defendem. A teoria reeducativa de Sócrates, que é adotada por nosso ordenamento, foi durante muito tempo abandonada e, principalmente com as discussões de direitos humanos, cada vez mais tem relevância e que no nosso ordenamento é adotada juntamente com outras duas teorias, a teoria retributiva e preventiva. Essas duas teorias, vale ressaltar, apesar de eu não ter abordado elas com o foco que elas merecem, a teoria retributiva nós já vamos encontrar no próprio Ésquilo, porque a teoria vingativa de Ésquilo é uma radicalização de uma teoria retributiva. A teoria preventiva que o nosso ordenamento jurídico adota, nós vamos encontrar no Protágoras de Platão, 324a e b. Protágoras, no seu grande discurso, vai falar que nós punimos o criminoso para que ele e os outros não cometam mais o crime. Essa é claramente a teoria retributiva, a teoria preventiva que até hoje defendemos. Desse modo, mais uma vez, a famosa frase de que toda a história da filosofia ocidental resume a uma série de notas de rodapé à obra de Platão se faz verdadeira. Apenas que no âmbito da teoria da pena é preciso um pequeno parênteses que toda a história dessa discussão jus-filosófica ocidental resume-se a uma série de notas de rodapé à obra de Platão e de Ésquilo. Foi um prazer trazer esse tema para vocês, foi um prazer poder discutir essas teorias da pena interessantíssima e que remontam desde da filosofia grega e com certeza muito antes disso, porque são teorias extremamente interessantes, desenvolvidas e que até hoje pautam de uma maneira ou de outra o debate jus-filosófico e até mesmo nossos ordenamentos jurídicos. Obrigado a todos pela atenção.